depositando. Olha só, parece que ela está indo para o fundão. Está indo lá para o fundão. Está indo para o fundão. Você está depositando essas substâncias. E essa mistura aí que você está enxergando na questão, essa mistura que tem o sulfato de alumínio, a cal e o cloro e a água que foi bombeada da represa com vários minerais, com várias impurezas. O cloro é adicionado à água porque ele tem uma ação germicida. A cal, que é a chamada cal, óxido de cálcio, cal viva, em contato com a água forma cal hidratada, é para aumentar o pH que estava ácido da água. E o sulfato de alumínio, ele vai formar, junto com as substâncias presentes lá na água, um grânulo. E parece que essa substância está indo para o fundo. E se você observar, na figura eu estou falando, o grânulo que eu estou vendo lá, granulações. Se você observar nessa mistura, o que você vai ter, basicamente? Você vai ter na mistura, uma mistura heterogênea, porque tem mais de uma fase. E numa mistura heterogênea, que você tenha líquidos, uma mistura heterogênea, que você tenha líquidos, que tenha sólidos, uma das formas de você conseguir separar os componentes dessa mistura é deixar ir para o fundo. Ele vai para o fundo porque a gente já está especialista nisso, que é o padrão do AGV, por diferença de densidade. Quem é mais denso, o mais denso vai para o fundo e o menos denso fica em cima. Então o mais denso vai para o fundo. Essa situação de você deixar o mais denso ir para o fundo, esse processo você chama de decantação. Então aqui você tem uma decantação. O que é uma decantação? Você faz com que a substância mais densa vá para o fundo. Então numa decantação, a substância mais densa vai para o fundo. A decantação é um processo de separação de misturas heterogêneas. Outro processo que eu poderia usar para uma mistura heterogênea é a filtração. Eu posso fazer a decantação. Decantação eu separo por diferença de densidade. Por exemplo, se eu coloco lá, lembra? Coloco a água e o tetacloreto de carbono. A água tem densidade 1. O tetacloreto de carbono é maior que 1. O tetacloreto fica embaixo, a água fica em cima. Se eu coloco a água e o benzeno, a água embaixo porque é mais denso e o benzeno em cima porque é menos denso. Outra forma de eu separar essas misturas, eu posso fazer um processo que eles chamam de filtração. A filtração. Filtração eu uso, por exemplo, para água com barro. Água com terra, barro. Água com areia. Água com uma substância, com sólido insolúvel. Não adianta eu filtrar água com açúcar. Água com açúcar, água com sacarose é mistura homogênea. Filtração é para misturas heterogêneas. Eu uso lá, o meu funil. Aqui eu tenho um frasco para receber a mistura. Pode ser um becker. E aqui eu coloco o meu filtro. O funil. O filtro. Aqui eu tenho o filtro. Eu adiciono a substância que contém água. No caso aqui, a água passa. E se fosse, por exemplo, a areia, ela ficava presa aqui, a areia. Esse é um processo. O processo do aspirador de pó também. No aspirador de pó eu tenho uma mistura de... No aspirador eu tenho uma mistura de areia, ou melhor, sólido e gás. Se você abrir o aspirador, você vai observar lá todo aquele pó e está misturado com gás. Ele tem um filtro lá que ele retém o pó.
No caso do aspirador de pó, eu também uso uma filtração. E além disso, eu tenho um método que ele faz assim. Imagine que eu tenho lá isopor. Eu tenho isopor, pó de isopor e areia. Eu tenho pó de isopor e areia. E eu quero separar o pó de isopor da areia. Para separar o pó de isopor da areia, o que eu faço? Eu adiciono no pó de isopor com areia um líquido que possua densidade intermediária entre areia e pó de isopor. Por exemplo, a água. A água, se eu adicionar entre o pó de isopor e areia, o pó de isopor vai flutuar, a areia, que é mais densa que a água, vai para o fundo, e entre o pó de isopor e a areia, eu tenho lá a água. Esse processo eu chamo de flotação. Filtração, flotação e decantação são métodos de separação para misturas heterogêneas. Se você observar na fase 3 aqui, ó, eu tenho uma fase intermediária que ele está chamando de reservatório de água final. Quer dizer, ó, a água aqui está numa densidade intermediária entre os ligantes todos aí, ó. Eu tinha vários sólidos e tenho a água numa densidade intermediária. Muito bom. É correto afirmar que o produto da interação da cal com a água e os nomes dos processos de separação mostrados na etapa 2 e 3 são respectivamente. Lembra, disse para vocês que a cal é adicionada à mistura para diminuir a acidez. Se ela diminui a acidez, o pH fica básico. Fica básico. Ele não fica ácido se ele diminui a acidez. Eu já descarto as proposições D e E. Eu sei que a D e a E não podem ser, é básico. Vamos voltar, ele está se referindo à etapa 2 e à etapa 3 respectivamente. Olha lá, ó. Na etapa 2, o sólido vai indo para o fundo. Se o sólido vai indo para o fundo, eu tenho o que eles chamam de decantação, filtração, flotação. Isso mais denso vai para o fundo, nós temos a decantação. Então a etapa 2 é decantação. Eu vou agora para a etapa 3. Na etapa 3, se eu lembrar, ó, eu tenho a etapa uma fase intermediária que tem a água. Água com densidade diferente dos sólidos a serem misturados. Eu tenho o que eles dizem que é a flotação. Então, ó, é básico, é decantação e não pode ser filtração. Porque eu estou adicionando água que tem densidade intermediária. É básico, é decantação e flotação. Letra correta, letra proposição C. Básico, decantação e flotação. Cristalização é adicionar uma substância para depositar e ir para o fundo. E a flotação é o líquido com densidade intermediária. O que atende aos requisitos da questão é a letra C. Como eu disse, a GV tem sempre o mesmo padrão de questão. Vamos bater sempre nas questões. Vamos fazer muitas questões que vocês vão acertar na prova. Questão número 5 agora. Misturou-se o mesmo volume de dois líquidos, 1 e 2, em um funil de separação e agitou-se. Após algum tempo e repouso, pôde-se verificar o aparecimento de duas fases distintas.
O líquido 2 ficou por baixo e o líquido 1 ficou por cima, tá vendo? Ó? Vamos lá. Sabendo-se que 2 gramas de 1 ocupa um volume maior que 1,15 mililitros. Observe, ó, quando eu falo litro, mililitro, o L é maiúsculo, hein? 1,15 mililitros. E que 75 ml do líquido 2 pesam mais que 76 gramas. As densidades do líquido 1 e 2 são, respectivamente, de novo, estamos trabalhando com densidade, uma questão mais numérica. Vamos para cima dela pensando nas contas. Vamos pensar um pouco, raciocinando com as contas, com a matemática. Então, vamos lá. Questão número 5. Voltando no texto, disse ele que, olha só, após um tempo em repouso pôde-se verificar o aparecimento de 2 fases distintas. O líquido 2 ficou por cima e o líquido 1 ficou por baixo. Então tá lá, ó, o meu frasco, por exemplo, o Becker, o 2 aqui em cima e o 1 embaixo. Agora o que a gente vai fazer? Vamos entender quem que é o líquido 1 e o 2 numericamente, usando os dados que ele deu. Tá lá. Sabendo-se que 2 gramas de 1 ocupam um volume maior que 1,15 mililitros. Ó, então de 1, ele tem 2 gramas. E o volume é 1,15 mililitros. Tá aí, ó. 2 gramas e 1,15 mililitros. O 2, maior que 1,15. Maior que 1,15. O 2, ele disse que pesam mais que 76 gramas. Então, ó, no 2, 76 gramas. E o volume (75 ml). Está aí, ó. 75 ml. Então, esse aqui é maior. Só olhando os dados, eu já observo que a densidade é uma razão de massa dividido por volume. Tá aí, ó. Densidade é massa dividido por volume. Quanto maior for a massa, maior a densidade. Quanto maior for o volume, maior a densidade. Ou melhor, quanto maior for o volume, menor a densidade. Se você aumentar o volume aqui, ó, a densidade será menor. Então, ó, densidade e massa, grandezas diretamente proporcionais. E densidade e volume, grandezas inversamente proporcionais. Aí ele pergunta quem é o líquido 1 e quem é o líquido 2. E ele dá várias alternativas aí, ó. E a gente vai analisar. Muito bom. Como ele está dando um valor numérico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta aí. Eu vou dividir 2 gramas por 1,15 mililitros e vou descobrir um valor que dá isso. 2 gramas por 1,15 mililitros, claro que eu não vou fazer de cabeça, eu lembro o resultado. Eu lembro. Isso aí dá aproximadamente 1,73. 1,73 gramas por mililitro. Tá aí, ó. 1,73 gramas por mililitro. Tá aí. Agora, se eu dividir
76 gramas por 75 ml, isso aqui dá aproximadamente 1,013 gramas por mililitro. Tá aí, ó. 1,013 gramas por mililitro. Então eu tenho lá o valor do 1, eu tenho o valor do 2, realmente o 1 é mais denso, só que o detalhe que ele falou é o seguinte, que esse número é um pouco maior que 1,15 mililitros. Então, esse número aqui é um pouco menor que 1,73. Ah, entendi. E ele falou assim, que esse número aqui, 76, é um pouco maior que 76. Então, esse número aqui vai ser um pouco maior que 1,013. Todo mundo entendeu? E agora eu vou lá para as proposições e já estou observando que eu tenho um probleminha. Porque a minha massa está em gramas. Minha massa está em gramas. E no problema, a massa está em quilos. E segunda questão é que meu volume aqui está em ml. E se eu olhar na questão, o meu volume está em metro cúbico. Tá vendo? Ó? Então aqui eu tenho volume em metro cúbico, ali está em ml. Então eu tenho que transformar essa situação. Eu tenho que transformar grama por mililitro em quilogramas por metro cúbico. Tá aí, ó. Essa é a minha grande dúvida. Tem que passar gramas para quilogramas e mililitro para metro cúbico. Rapidamente eu digo o seguinte, que 1 grama, ou melhor, 1 quilo vale 1000 gramas. Então de grama para passar para quilo, 1000 gramas para 1 quilo, eu divido por 1000. Dividir por 1000. Tá aí, ó. De gramas para quilo eu divido por 1000. Porque 1 quilograma vale 1000 gramas, então eu divido por 1000. Agora, 1 ml, eu vou escrever aqui em cima para não perder os dados. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. Tá aí, ó. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. E para chegar no metro cúbico, eu tenho que passar por decímetro cúbico e metro cúbico. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu passo, ó, centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Então, ó, como é 3 casas aqui, ó, 3 casas até chegar aqui, eu divido por 1 milhão. 1 milhão, ó, de 1 centímetro é igual, 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Então, de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1 milhão. Então, aqui, eu divido por 1 milhão. Dividir por 1 milhão, tá aqui, ó. De grama para quilograma, ficou assim, ó. De grama dividir por 1000 é 1 sobre 1000. 1 sobre 1000 é 10 a menos 3. Então isso aqui vai ficar 10 a menos 3. Porque dividir por 1000. E embaixo dividir por 1 milhão vai ficar 10 a menos 6. 10 a menos 3 e 10 a menos 6. Opa, divisão de potência de base 10. Você conserva a base que é 10 e
subtrai os expoentes. Menos 3 com menos 6 dá menos com menos dá mais. Menos 3 com mais 6 dá 10/3. Então, ó, de gramas para ml para virar quilograma por metro cúbico é igual eu multiplicar 10/3. Eu multiplico por 10/3 e chego em quilogramas por metro cúbico. Voltando, ó, de grama para quilograma divido por 1000. 1 mililitro é igual a 1 centímetro cúbico. De centímetro cúbico para chegar em metro cúbico, ó, cúbico são 6 casas, divido por 1 milhão. Dividir por 1 milhão é 10⁻6. Dividir por 1000 é 10⁻3. 10⁻3 com 10⁻6. Subtrai os expoentes, mantém a base. Menos 3 com menos 6 dá mais 6. Menos 3 com mais 6, 3. 10⁻3 quilograma por metro cúbico. Já descobri a forma de eu transformar os meus resultados que estavam lá em gramas por ml em quilogramas por metro cúbico que está pedindo na questão. Aí, o que eu faço agora então? Eu vou pegar os meus dois resultados que eu tenho, olha lá, ó. Já sei a forma, é multiplicar por 10⁻3. Eu vou pegar os meus dois resultados e vou transformar em quilograma por metro cúbico. É só eu multiplicar por 10⁻3. Nós deduzimos aqui para vocês, hein? Vou lá e multiplico por 10⁻3. Então, isso aí vai ficar assim, ó. Multiplicar por 10⁻3. No 1 eu tinha 1,73. 1,73 gramas por ml. Eu quero miligrama por quilograma por metro cúbico, que tem a alternativa da questão. Ando 3 casas. Eu vou andar 3 casas, dá 1.730 quilogramas por metro cúbico. Tá aí, ó. 1.730 quilogramas por metro cúbico. Tá aí a 1. Na 2, eu vou lá, pego o meu resultado, que é 1,013, multiplico por 1000, porque é 10⁻3, andar 3 casas, então vai ficar, ó, será 1,013, 1,013 gramas por centímetro cúbico. Isso aqui vai ficar, anda as 3 casas, vai ficar 1, 2, 3, 1013. 1013, olha lá. 1013 quilogramas por metro cúbico. 1013 quilogramas por metro cúbico. 1013. Aí eu vou nas alternativas, aí eu falo, não tem 1.730. Não tem, porque ele falou, ó, que o volume aqui é um pouco maior do que 1,15. Então meu resultado vai dar um pouco menor do que 1.730. Um pouco menor do que 1.730 é 1.670. 1.670 quilogramas por metro cúbico é 1, que é o mais denso. E um pouco maior do que 1013, porque aqui, ó, é um pouco mais que 76, o numerador é um pouco maior. Então, um pouco maior que 1013, eu vou nas proposições e acho 1015. Então, 1015 quilogramas por metro cúbico, deu letra C. Tá aí, ó, letra C. O que eu precisei para resolver essa questão? Primeiro, tive as iniciativas de calcular as densidades, razão de massa e volume dos dois. Observei que a densidade 1 seria um pouco menor. Observei, porque ó, aqui o divisor é maior.
Observei que a densidade 2 seria um pouco maior. E fiz a conversão de gramas por centímetro cúbico para quilogramas por metro cúbico, que ele pediu na questão, quilogramas por metro cúbico. Para transformar gramas por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico, multiplica-se por 1000. Chego à conclusão que a letra correta é a letra C. É isso aí. Letra C. Questão número 5, talvez você achar foi um pouco mais trabalhosa. Foi um pouco mais trabalhosa e um pouco menos conceitual, mas está batendo sempre na mesma tecla. Vai cair densidade na prova de vocês, você que vai ser oficial da Polícia Militar. Então fique esperto na densidade, tá legal? Vamos seguindo, que não para nunca. Questão número 6. Questão número 6 é da GV também, sempre fazendo exercício GV, que é a organizadora do concurso do CFO da Polícia Militar. Vamos então para a questão número 6 da GV. O que diz essa questão? Vamos a ela. Vamos estudar ainda no primeiro tópico. São 6 que a gente está estudando, batendo bastante, fazendo bastante exercícios. A prática você vai passar com esses pontos aqui, hein? Tenho certeza. Olha só, um professor propôs um trabalho em um grupo de alunos empregados um conjunto de 14 bolas de diferentes tipos de plásticos para montar um modelo com bolas e varetas da estrutura molecular do acetato de etila, fórmula molecular C6H8O2, está lá. Ele deu a fórmula C6H8O2. Tá aí os conjuntos de bolas. C4, senão dá 14, né? C4H8O2. Tá aí, C4H8O2. E disse assim: as bolas de plástico tinham tamanhos diferentes, pequenas, médias e grandes. Claro que ele vai associar o C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio com pequena, média e grande. Você vai ter que fazer isso. Com certeza vai vir isso. Vamos ver se é isso mesmo? Pequenas, médias e grandes. Suas massas em gramas eram iguais aos valores das massas molares. Tá aí, ó. Na prova você tem a tabela. Na tabela é dado para você, você não precisa decorar, ó. Isso aqui tá lá na prova. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Olha lá. Ele tá falando que ele diz assim que os valores das massas eram igual os valores das massas molares dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Quer dizer, você tem as massas aí. Então, os valores é a mesma massa. Em escala ampliada para centímetros, seus raios tinham a mesma ordem, tamanho dos raios atômicos dos átomos que representavam. Então, na leitura, a gente observa duas variáveis aí. Primeiro, uma é a massa, que está aqui, ó. Massa, está resolvido o problema. E outra variável que ele deu importante é o raio. O raio, que na verdade, se você pegar, como ele está falando de bola, ó, o raio é a distância do centro até uma extremidade. Isso aqui é o raio. E se você pegar duas vezes o raio, você tem o diâmetro. Então o diâmetro, que é duas vezes o raio, dá o tamanho da bola. E quanto maior o raio, maior o tamanho da bola.